Oi, gente, com vocês aqui, uma pessoa, que recebeu um grande milagre da parte do Senhor. No final desse vídeo, vocês compartilhem, porque esse testemunho vai servir de edificação para muitas pessoas, que tá passando, por esse momento difícil e acha que não tem jeito. E às vezes coloca na cabeça, eu vou morrer, não tem solução. E através do testemunho dela, a sua fé no Senhor vai aumentar. Mas antes dela contar o testemunho, eu vou deixar um versículo aqui que se encontra em João, capítulo 4, versículo 36. Aquele que crê no Filho do Homem tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Tá vendo? Aquele que não crê no Filho, então, ela teve que crer para ela receber o grande milagre dela, através de orações, da nossa comunhão, sabe aqueles irmãos que ajudam na oração, que tem comunhão verdadeira, que acredita no Deus que vive, um Deus que a qual deixou seu conforto no céu, Louvado seja o nome do Senhor, e veio ao mundo por mim e por você. Então, a partir de agora, ela vai contar esse testemunho. E no final do vídeo, quando você estiver assistindo, se quiser fazer alguma pergunta, ela vai estar pronta para responder para vocês nos comentários. Gente, vai edificar muito a tua fé. Compartilhe para a pessoa que está passando, que você não... Eu conheço uma pessoa que está passando por isso e ela precisa ouvir esse testemunho, gente. Gente, eu não estou dizendo, vou compartilhar para trazer ibope. Não, compartilhar, gente, para edificar fé, tá bom? Edificar fé, que essas pessoas venham a crer que Deus, ele vive. Quando você pensa que tudo está perdido, o milagre chega para a tua vida, assim como o milagre chegou para a nossa irmã Lucimara. E a partir de agora ela vai estar com vocês contando esse lindo testemunho. Amém? Com você, irmã. A paz, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu tô aqui hoje com a minha irmã Marilúcia, que desde quando Deus operou esse milagre em minha vida, eu tinha falado para ela, porque eu não sou muito de gravar, de rede social, assim, para postar, tipo, vídeos, assim, eu não tenho muita experiência nisso, mas como ela já tem, eu falei, no dia que eu tiver a oportunidade de contar meu testemunho, eu conto e você coloca no seu canal. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida, pela minha vida. Eu louvo a Deus pela vida da minha família, pelo meu esposo, pelos meus filhos, por a minha família que esteve do meu lado. Eu sei que minha família é muito grande, nem todos soube o que eu passei, mas os mais próximos ali, aí a gente foi falando, conversando, porque até mesmo que muitas vezes a gente guardar as coisas só pra gente, a gente sofre mais. Então, a partir do momento que eu passei por aquele processo e eu vi que eu não me dava conta ali sozinha, mesmo sabendo que tem um Deus todo-poderoso, um Deus tão grande na nossa vida, muitas vezes a gente tem que contar com orações, com ajuda, com a palavra. Às vezes muitas pessoas acham que nós devemos guardar só pra gente, mas o que aconteceu comigo eu não posso deixar só pra mim, porque é um testemunho e serve de alerta para muitas mulheres. Em janeiro de 2022, eu fui fazer meus exames de rotina, que seria o preventivo, o famoso Papa Nicolau, que nós, mulheres, temos que fazer todos os anos. E todo ano eu estava ali fazendo o meu preventivo, por prevenção mesmo, porque você perguntar para mim, Lucimara, você teve alguns sintomas? Não tive nenhum sintomas. Minha menstruação era regulada todos os meses ali certinha, era os 3, 4 dias e tudo certinho, mas eu fui fazer meu exame preventivo porque a gente que é mulher, a gente precisa. Muitas vezes as pessoas falam, fica procurando doença, não sei o que. Não, gente, mulher,
já vou alertar vocês desde agora. Procure médico, sim. Procure ginecologista, sim. Porque Deus deixou o médico. Então, muitas vezes, a cura vem também através dos médicos. Quando foi em janeiro de 2022, eu fui lá fazer meu preventivo. Quando eu peguei o resultado, que eu retornei no meu médico em março, porque estava demorando para marcar por conta da pandemia ainda, que estava um pouco, então estava demorando um pouco para marcar. Aí eu fui e marquei para março o meu retorno com o meu médico. Eu acho que eu marquei até para antes, só que aí não deu para ir, aí acabei remarcando o médico. O médico até que uma amiga minha indicou, falou, esse ginecologista é muito bom, porque eu tinha feito o exame com o médico, o pedido de exame foi feito por uma médica, aí eu não gostei muito dela, aí eu comentei com a amiga minha, ela falou, tem esse médico, pega o resultado e leva para ele. Aí eu peguei e fui com ele. Quando eu cheguei com ele, que ele abriu meu exame de preventivo, ele olhou para mim e falou assim, o que você tem é muito sério. Pronto, meu chão já meio que desabou. Falei, mas o que é, doutor? Ele falou assim, você precisa ser... Deixa eu te examinar. Ele me examinou, não viu nada, mas ele falou assim, vou te encaminhar para cirurgiã ginecologista. Eu peguei e falei assim, sério, doutor? Cirurgiã ginecologista? E eu sem entender, porque eu não sentia nada. Eu não tive nenhum sintomas. Aí, ele conversando comigo, ele falou, não, vai com a cirurgiã ginecologista, refaz os exames que você fez, o Papa Nicolau, e de lá em diante, não sei se você vai voltar comigo ou se ela vai prosseguir com o procedimento para lá, com ela. Eu falei, tudo bem. Aí ele olhou para mim e falou bem assim, não me abandone, não abandone a gente, porque muitas vezes a pessoa recebe um diagnóstico de um médico e muitas mulheres não querem voltar mais naquele médico. Fala que é mentira e muitas vezes a gente, por ser crente também, às vezes as pessoas falam, eu não vou porque eu creio que Deus vai fazer um milagre. Sim, Deus faz um milagre, mas muitas vezes Deus permite que você passe pelas mãos do médico. Aí então ele me encaminhou, já fui ali, já liguei, já marquei a cirurgiã ginecologista. Quando eu chego na cirurgiã ginecologista foi bem pior para mim, porque ela foi bem curta e grossa. Ela falou assim, você está com uma doença, ela já falou, você está com câncer. Aí eu peguei e falei assim, como assim? Aí ela falou assim, você está com um câncer no início, um in situ, tipo assim, mas não se preocupa, a gente vai tirar o seu útero e você vai ficar bem. Aí eu falei, aí o meu chão ali desabou, vim para casa, meu esposo estava lá comigo, até pedi para ele vir embora, e eu vinha depois sozinha, porque ele estava dando a hora dele trabalhar, então eu não imaginava que ela ia ser tão direta assim, né? Então eu saí de lá desabando, eu falei, meu Deus, o que será? Eu não posso, Senhor, como assim? Como assim? Como eu tô com ela? Aí ela já pediu um monte de exame, todos os exames. Eu vou tentar dar uma resumida para não ser um vídeo muito grande. Aí eu fui marcando todos os exames que você imaginar. Eles me reviraram. Pediram todos os exames e todos os exames que eu fiz, repeti Papa Nicolau, não deu nada. Fiz vários exames que, se eu for lembrar nome aqui, acho que vai dar um branco, porque eu tô gravando o vídeo, eu já fico um pouco nervosa, então nem vou falar. Mas eu fiz todos os exames que vocês possam imaginar e meus exames não davam nada. E eu peguei e falei assim, até o Papa Nicolau eu repeti e não deu nada, deu uma inflamação. Eu falei, não, glória a Deus, eu creio que não deu nada, em nome de Jesus. Aí minha família que estava ali comigo em oração, falando, tá vendo? Não deu nada. E eu comecei a falar, essa médica é louca, ela não é uma pessoa de Deus, ela quer acabar, como assim, tirar o útero, não sei o quê. Não, imagina, não tem nada aos meus exames aqui. Eu falei, só vou esperar o dia de retornar com ela. Quando eu retornei com ela, que eu cheguei lá com todos os exames na mão, ela falou bem assim, seus exames não estão mostrando nada.
Lucimara. Mas eu já fui, no caso, ela tinha falado que ia tirar meu útero, no começo eu fui contra. Mas quando eu fui retornar com ela com os exames, eu já fui, assim, eu falei, não, já que eu já tenho filhos, 3 filhos e já sou operada, eu vou tirar esse útero assim mesmo que não deu nada, eu vou falar para ela que eu quero mesmo tirar o útero já para ela marcar a minha cirurgia. Quando eu chego na sala dela, que ela vê os exames, realmente, Lucimara, seus exames não deu nada. Mas eu conversando com meu esposo, que o esposo dela é o médico que fazia cirurgia, porque eles trabalham em equipe. Então ela era cirurgiã ginecologista que atendia e ele atende no hospital já fazendo cirurgias normais de útero, para quem tem um mioma, para quem precisa tirar útero para o sangramento, assim. E ela, quando eu conversei com ela na primeira vez, ela falou bem assim, ó, se você fazer os exames e der outras alterações, não vai ser mais com a gente, vai ser com outras pessoas. Eu falei, mas como assim com outra pessoa? Ela vai me encaminhar para onde? E fiquei com aquilo, meu Deus, será que eu vou para aquele hospital do câncer? Meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Aí quando eu voltei com ela, que ela pegou todos os meus exames em mãos, que ela falou que não deu nada, ela falou, ó, Lucimara, eu conversando com meu esposo, ele falou que você precisa fazer uma conização. Uma conização é uma cirurgia, gente, para vocês que não sabem, uma cirurgia simples, que você vai para o hospital, você se interna, eles te dão uma hack, né, por pouco tempo ali, e dão uma sedação, você dorme como se você fosse fazer uma endoscopia, alguma coisa assim. Você dorme, eles vai lá, tira aquela lesão, né, como se fosse fazer um Papa Nicolau, mas na sala de cirurgia. Tira aquela lesão e pega aquela lesão que tá ali no útero e manda para biópsia. Aí ela foi e marcou. Em maio, quando eu retornei com ela, ela falou bem assim, ó, você vai agora, seu exame não deu nada, mas eu já vou deixar a conização marcada. Eu não vou tirar o seu útero antes de fazer essa conização. Gente, nisso eu já tinha revirado YouTube, já tinha revirado Google, já tinha visto tanta coisa. Eu falei, meu Deus, e sim, tinha visto sobre essa conização. Tanto que eu conheci um médico, o Dr. Ronald Delgado. Vou comentar o nome dele aqui, porque ele é um médico oncologista. E ele fala muitas coisas no YouTube. E falava que o que eu tive, que deu no Papa Nicolau, foi o adenocarcinoma in situ. Então, lá no YouTube, ele fala que o adenocarcinoma in situ, ele não é um câncer. Ele não é um câncer, assim, ele ainda não é um câncer. Ele sendo in situ, ele ainda não virou um câncer. Só que vários médicos falam que já é. Então, se você vai no médico nenhum, eles falam que é, o outro ele fala que não é, mas precisa ser tratado porque ele vai virar. Então, enquanto ele está in situ, ele ainda não é. Então, eu vi no YouTube e fui pro Instagram, porque lá ele deixa o Instagram dele. Fui no Instagram dele. E no Instagram dele, ele não é daqui de São Paulo, ele é de um lugar, não sei se é de um lugar do Nordeste. Ele trabalha no hospital lá, que ele fala sempre no Google, no Instagram, que é o hospital, se eu não me engano, Santa Isabel. E ele atende muitas mulheres, um médico muito bom. Ele é um médico que tem muitos seguidores, porque muitas pessoas procuram esses vídeos quando dá algum problema. E a gente acha, ele vai para o Instagram. E eu fui fazer perguntas para ele. Durante esse processo que ela marcou essa conização para mim, de maio para o dia 23 de agosto, foi 3 meses. Que ele falou que só estava marcando com 3 meses, que tinha muita mulher por conta da pandemia, muitos deixou de fazer cirurgia e tudo. Então, marcou com 3 meses essa conização. Então, nesse período de 3 meses, aí eu fui lá no Instagram e fiquei fazendo pergunta para ele. Às vezes ele colocava caixinha de pergunta e às vezes eu perguntava no privado e ele me respondia. Eu falei, Jesus, que médico abençoado. Tantas mulheres que faziam pergunta para ele lá e ele respondia. E ele, com toda a humildade do mundo, eu falei, doutor, me falaram que eu tenho isso, aí eu mostrei lá que era isso aqui que deu, tirei foto, que deu no meu resultado de Papa Nicolau.
E o que eu preciso fazer? Ele falou, você vai ter que fazer uma conização, uma CAF, porque tem uns que falam CAF e conização. Não sei se é a mesma coisa, mas é quase a mesma coisa. Então, eu vi que realmente o que a médica tinha me falado que eu tinha que fazer, que seria essa conização ou CAF, uma coisa assim, porque se eu chegasse lá e ela falasse, não, vamos tirar o útero porque você já tem filho e tudo, vamos tirar o útero para se livrar. Se no caso o cirurgião ginecologista normal tirasse o meu útero, o que ia acontecer? Se na hora que eles mandassem o útero para biópsia e visse o que tinha lá dentro, eles iam ter que me reabrir de novo, porque eles iam ter que me enviar para o oncologista. Calma aí que eu já estou pulando etapas. Então, assim, aí eu fui. Quando chegou agosto, dia 23 de agosto, foi a minha cirurgia de conização. Me internei 6 horas da manhã. Quando foi umas 10 horas da manhã, foi a minha cirurgia. O médico foi lá, conversou comigo, ele falou que era simples. Depois que passasse a sedação, que minhas pernas voltassem, eu iria embora. Eu falei, ai, tá bom, que bom. Aí entrei para a sala de cirurgia, orei muito a Deus. Aí eu mal sabia, né, o que tinha por vir pela frente. E ali, graças a Deus, passou. Eu falei, eu sei que não vai dar nada. Eu imaginava, né? Não vai dar nada porque meus exames não deu nada. Foi só aquele Papa Nicolau lá, foi um erro, entendeu? Então, todos os outros exames, biópsia, colposcopia, todos esses exames não deu nada. Então, vamos lá, né? Então, vou fazer essa conização aqui. Eu sei que eles vão tirar esse pedacinho aí, só vai ser aquela inflamação mesmo e pronto. Mas, vamos lá. Quando foi, eu saí do hospital, né? Aí eles falaram, você já marca o retorno com a cirurgiã ginecologista para você levar o resultado, porque eles fazem essa conização e manda para biópsia, tira aquela lesão, manda para biópsia. Aí mandou para biópsia, aí eu marquei o retorno quando eu saí do hospital, graças a Deus foi tudo bem, foi uma cirurgia que correu tudo bem, meu esposo, como sempre, ficou lá o dia inteiro até a hora que eu saí. Aí saí do hospital no mesmo dia, marquei o meu retorno com a cirurgião ginecologista para mostrar o resultado dessa biópsia, dessa conização que eu fiz, pro dia 23 de setembro, um mês certinho depois. Porque dia 23 de setembro também teria, por incrível que pareça, teria um reencontro com Deus, porque quem conhece as igrejas assim que tem encontro e reencontro, então já tinha passado pelo encontro, então já tinha marcado esse reencontro alguns meses antes, então estava marcado para o dia 23 de setembro, uma sexta-feira, às 8 da noite, e a minha médica ficou marcada para 9 horas da manhã, o retorno eu falei, aí eu pensava bem assim no meu pensamento, eu falava, meu Deus, eu vou pegar o resultado, e quando chegar lá no reencontro, eu vou pedir pro pastor, como se eu tivesse coragem, né, gente? Mesmo um monte de gente que muitas vezes eu nem conhecia, muita gente eu nem conhecia, porque era do mesmo ministério, só que é de várias igrejas, então muita gente eu não conhecia. Então eu peguei e falei, vou chegar lá, vou pedir para passar uma oportunidade, vou falar bem assim, aqui pastor, eu fiz esse exame aqui no dia 23 de agosto, no começo do ano, os médicos falaram que eu estava com tal doença e agora eu fiz esse exame e não deu nada. Era o meu pensamento. Só que o que acontece? Quando eu cheguei lá no hospital, nessa clínica, né, no centro médico, né, do meu convênio para passar, quando a médica começou a olhar o meu exame, começou a digitar, ela não falava, eu falava, aí ela falava assim, calma, ela falou bem assim, ó, calma que vai dar tudo certo, a gente já tá te encaminhando para o oncologista. Na hora que falou a palavra oncologista, eu desabei, meu esposo estava do meu lado e eu começava a tremer, eu não sabia o que eu falava. E, gente, por mais que você tenha um Deus grande em sua vida, a gente é ser humano. E eu tinha me mantido forte até aquele momento, porque assim, eu passei por tudo isso, levei a médica, naquela médica do começo do ano, a cirurgiã ginecologista, de tudo que ela falou para mim, que eu já estava doente, eu não parei de buscar a Deus. Eu sofri, muitas vezes chorava, desanimava, mas eu continuei trabalhando, continuei buscando a Deus, eu continuei fazendo minhas atividades físicas, eu não
o inimigo ele queria me deitar, me deixar de cama, mas eu não, em nenhum momento eu me entreguei. Se vocês me perguntarem, nossa, mas você não chorou? Você não se... Me preocupei, chorei. Às vezes eu ligava para minha irmã, que está aqui comigo, lá na Bahia, falava para ela, às vezes eu estava trabalhando lá, me dava aquele desespero, assim, de repente eu ia lá no banheiro, mandava mensagem para ela, de lá ela começava a orar. Minha cunhada, a irmã do meu esposo, minha prima Patrícia, eu não vou citar nomes aqui, né? Se eu citar nomes, às vezes as pessoas podem até ficar chateadas, porque teve algumas pessoas muito próximas a mim, né? Algumas colegas de trabalho, que eu não vou citar nomes também, mas que elas me ajudou muito. Eu citei nomes só de alguns, assim, parentesco, que foi os que estavam mais ali próximo. Minha mãe. Esse tempo, esse período de março de 2022 até agosto, que eu fiz esses exames, até o retorno em setembro, que ela me falou a palavra oncologista, foi difícil para mim, foi, mas em nenhum momento eu deitei e me entreguei. Porque eu tinha um Deus Todo-Poderoso que ele me dava força o tempo todo. Por mais que eu chorasse, porque ele sabe que a gente é ser humano, a gente é carne. Então, muitas vezes ia bater aquela tristeza, ia bater aquele desespero. Eu falava, Senhor, tenho minha filha. Senhor, me dá a oportunidade de ver minha filha pelo menos completar a idade maior, Senhor. Não quero ver, eu não quero, Jesus. Meus filhos já estão grandes, mas eu pensava muito nela. E ali tinha horas que eu conversava com Deus e falava. Aí quando ela falou, nesse dia da consulta, dia 23, a palavra oncologista, eu falei, meu Deus. Ela falou bem assim, ó, sua conização deu realmente margem comprometida. Então, assim, eu tô te encaminhando muito rápido, porque é uma coisa que tá no início. No início. Então, assim, você vai ser... Eu vou pedir tudo com urgência aqui, já vou te pedir a tomografia, que eu sei que o oncologista vai te pedir. Então, já vou adiantar para ele. Porque quando você for com ele, você já leva a tomografia. Aí eu saí de lá em desespero. Ela, calma, não se preocupa, vai dar tudo certo. Você ainda tem uma chance de retirar todo o útero. E depois, eu falei, aí eu já perguntei, vai precisar fazer alguma coisa, quimioterapia, radioterapia, que é a preocupação, gente, de todas as pessoas que passam por isso. E ela falou bem assim, calma, porque depois vai ter a biópsia da retirada do útero, porque ele já tô encaminhando, porque vai ter que tirar tudo, mas depois da biópsia que a gente pode te dar uma resposta, o que você vai precisar, se vai precisar continuar o tratamento ou não. Gente, aí eu saí dali no desespero, eu liguei para minha irmã, liguei para minha cunhada, eu não sabia com quem eu falava, liguei para minha prima, que eram as mais próximas ali, e toda a minha família orando, né? Eu tenho mais irmãs, mas ali as que estavam mais ali orando comigo, e eu sei que as outras também estavam orando, mas eu liguei assim no desespero para essas. Aí eu falei, eu não vou mais no reencontro, gente, eu vou no reencontro, eu vou sair da minha casa, vou deixar minha família, eu tô dilacerada, eu não vou ter cabeça para estar no reencontro e passar 3 dias, ir na sexta e voltar no domingo. Não, você tem que ir. Minha prima falou, não, se eu tiver de sair daqui de casa, se tiver oportunidade, só que não dava, né? Porque é uma coisa planejada, reencontro. Então, assim, tem as pessoas certas. Então, ali foi há mais de 2 meses antes que eu já estava marcada ali para ir. Então, aí eu falei, eu vou encontrar força em Deus, gente. E fui. Fui nesse reencontro com Deus nessa sexta-feira. Mesmo ali com o coração triste, amargurado, cheguei lá. Passamos por tudo que tivemos que passar. Quando foi um dia numa palavra, no outro dia, pessoas que são da mesma igreja, né, que eu, mas eles são de setores diferentes, então pessoas que eu não conhecia. A primeira coisa, quando eu entrei ali, eu conversei ali, quando eu cheguei no outro dia, assim, eu tava triste, chamei minha pastora, conversei com ela, contei o que estava acontecendo para minha pastora. Aí ela me abraçou, me acolheu ali,
Foi só naquele momento, ela era a única que sabia da minha situação. Ninguém da minha igreja sabia o que eu estava passando desde janeiro, eram só algumas pessoas mesmo da minha família. Ninguém, eu nunca tinha chegado no meu pastor, eu nunca tinha chegado em ninguém da minha igreja pedindo uma oração, não. Eu estava em oração, mas com as pessoas ali da minha família, que era uma coisa que eu não queria que muita gente soubesse. Ali eu desabei ali com a minha pastora, e dali ela não saiu para lugar nenhum. A gente já foi para um culto ali no dia do reencontro. Dali não teve tempo dela conversar e falar bem assim, ó, ela tá com isso, ela tá com aquilo. Não teve, porque eu conversei com ela no meu cantinho. Ninguém nem percebeu. Quando eu entrei naquele culto, assim que eu conversei com ela, que tava aquelas pessoas ali, veio um irmão que pegou no microfone, assim que ele começou a falar, ele pegou na minha mão e falou bem assim, ó, Jesus está te curando hoje. Gente, ali eu comecei a sentir a presença de Deus. Aí veio outra menina e pegou na minha mão do Ministério de Dança e soprou no meu ouvido, cura, cura. Eu não vou citar nomes porque, gente, é pessoas que realmente eu não conheço. E Deus usou pessoas, não foi pessoas de dentro da minha igreja, não. Porque quando Deus quer, Ele usa pessoas que você não conhece. Tem muita gente que da minha igreja, como é grande, tem muita gente que eu nem conhecia, na verdade, também. Porque eu chego muitas vezes, escuto, vou lá, busco a Deus e saio. Muita gente eu não conhecia muito, embora eu estou lá desde 2019. Mas como a minha igreja é grande, às vezes termina o culto, a gente sai, tem muitas pessoas que às vezes você não presta atenção. Então, as pessoas que foi usada para falar comigo naquele dia eram pessoas do mesmo ministério que eu, só que de outras igrejas, então eu não conhecia. E ali dali em diante eu comecei a me entregar. Eu comecei a me entregar ali e tentei esquecer o que eu tinha acontecido comigo ali no dia 23, que foi na sexta-feira. E ali eu senti a presença de Deus e eu saí dali, eu falei, Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado eu ter vindo. Foi uma bênção de Deus o reencontro. Eu não posso falar aqui detalhes, mas só sabe quem passa. Quem tiver a oportunidade de um dia passar por um encontro e reencontro de uma igreja, ou da sua igreja, ou de uma igreja de um amigo, vocês vão, porque é maravilhoso. Voltamos de lá do reencontro. Minha família estava me esperando, meu esposo, meus filhos na igreja. Voltei para minha casa. Quando foi no outro dia, bateu aquela tristeza. Eu tinha que trabalhar na segunda-feira. Eu cheguei lá na segunda-feira, parece que bateu aquilo que a médica tinha falado para mim. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não posso ficar assim não, Jesus. Tem misericórdia. Trabalhei ali o dia inteiro. Quando foi nos outros dias, aí eu comecei, Senhor, e ali buscando força em Deus. E eu vi que a aproximação de Deus, eu já estava assim buscando a Deus já. Eu estava buscando retornado, porque eu fiquei um tempo afastada dos caminhos do Senhor e retornei em 2019. Isso aconteceu em 2022. Eu já estava servindo a Deus, mas muitas vezes você está na igreja servindo a Deus e muitas vezes você acha, não, você ora, às vezes você sente a presença de Deus sim, mas às vezes você ora, você vai ali, por ir, escuta aquela palavra, sai dali cheio da graça de Deus, mas a partir desse momento, desse dia, que eu tive que ligar, aí eu saí dali, né, do reencontro, aí passou a semana, eu conversei com a minha pastora, falei, pastora, Jesus me decretou a cura naquele dia. A cura, pastora, Jesus me decretou naquele dia. E agora, o que eu faço? Você acha que eu devo seguir no tratamento médico? Eu nem consegui passar no oncologista ainda, eu marquei essa semana, porque eu não tinha passado no oncologista, passei na cirurgiã ginecologista, que ela me encaminhou para um oncologista para cirurgia já retirada de útero. Aí ela falou, não, vai sim. Aí eu falei, realmente eu já pensava assim, né? Porque muitas vezes Deus deixou o médico, né? Deus deixou o médico. E muitas vezes a gente somos egoístas, falar, se Jesus cura, Jesus vai me curar e pronto, eu vou ficar aqui, não vou ir médico não, Jesus falou que me curou. Muitas vezes Jesus ele cura, ele pode ir lá, igual ele fez com leproso, com cego, e tá curado, você tá curado. Muitas pessoas que já foram curadas de doenças que não tinha mais jeito no final da vida, e Jesus foi lá e levantou e não precisou passar pela mão do médico.
E eu falei, mas tem pessoas que Jesus cura através da mão do médico. Muitas vezes Jesus vai te curar através das mãos do médico. Muitas vezes ele vai permitir que você vai passar pelaquele vale. Muitas vezes ele vai permitir que você vai passar pelaquela sala fria de cirurgia, aquela sala fria de hospital. Ele vai permitir você passar por ali. Mas ele vai estar assim. Mas, com certeza, se ele permitir, você pode ter certeza que ele vai estar lá com você. E eu tinha aquela certeza, Jesus. Na hora que vinha que batia aquela tristeza, aquele medo, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Senhor, eu sei que eu vou passar pelaquele vale, mas o Senhor vai estar comigo. E Jesus me dava força e eu continuei trabalhando, eu ia trabalhar de cabeça erguida, eu trabalho com o público, sou operadora de caixa, e ali com meu sorriso no rosto, trabalhando ali, e Jesus me dando força. E isso foi quando eu cheguei no oncologista com os exames da tomografia, né, abdômen e tórax, ele falou bem assim, olha, Lucimara, o que deu aqui no seu exame é mínimo, é menos de um grãozinho de arroz, uma coisinha muito pequena. Então, assim, a gente já vai te marcar sua cirurgia, porque tá muito no início, porque ele falou assim, que tem muitas mulheres que chegam nele que já tá com a doença um pouquinho avançada e já não tem jeito de cirurgia, porque a primeira opção deles é a cirurgia, se tiver no início. Ele falou bem assim, a sua sorte, porque eu falei para ele, doutor, eu passo no médico todo ano eu faço exame preventivo. Como assim? Ele falou, tem gente que faz a cada 6 meses, realmente. Eu, na época que eu estava pesquisando, nesse período de tempo de cirurgião ginecologista para oncologista, eu fiquei pesquisando e eu conheci muitos casos de mulheres que estavam a cada 6 meses fazendo exame. Quando foi fazer, deu a doença e a doença já avançada. Mesmo fazendo preventivo ali todo ano, porque muitas vezes não mostra. Muitas vezes você faz exame e não mostra. Por isso que eles batem muito na tecla a importante do Papa Nicolau, porque assim, ele colhe células, que eu fiquei sabendo, né? Ele passa ali, tem um cantinho que ele pode passar e às vezes, muitas vezes não tem nada. Então, muito importante os exames preventivos. Eu estou contando o meu testemunho de milagre, mas eu já estou alertando também as mulheres para fazer os seus exames. Aí quando eu cheguei nele com a tomografia, na tomografia minha não deu nada, para a glória de Deus. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, doutor, não deu nada, para que eu vou fazer cirurgia? Ele, não, porque na conização que eu fiz com o cirurgião ginecologista tinha dado margem comprometida, mas era muito pequeno, muito. Aí ele falou bem assim, ó, como tá muito no início, dá pra gente fazer a retirada de útero, porque se tivesse avançado, eu ia ter que fazer quimioterapia, radioterapia para ver se diminuía alguma coisa assim, para depois eles retirar o útero. Só que como estava muito no início, eles optam por retirar o útero. Aí ele falou, tá muito no início, a sua sorte. Eu falei, não, doutor, não é sorte, é meu Deus mesmo. Foi meu Deus mesmo, e então vamos lá, né, marcar a cirurgia. Aí ele marcou a cirurgia de setembro, ele marcou, porque ele falou que tinha muita mulher por conta da pandemia, que ficou muita gente, tipo assim, atrasou muita cirurgia, muita gente não procurava o médico, muita gente tinha medo de ir no hospital. Então quando começou a ir, aí do retorno que eu tive com ele em outubro, que eu marquei com ele em outubro, ele marcou para dezembro de 2022, dia 7 de dezembro de 2022, eu ia fazer a retirada de útero. Aí, tá, dali eu continuei, né, até o dia 5 de dezembro eu trabalhei, de cabeça erguida. Tinha dia que eu me abatia, tinha dia que eu chorava, eu me ajoelhava e começava a ter aquele contato com Deus, o qual eu fui muito tempo evangélica, muito tempo busquei a Deus, mas talvez eu nunca tinha sentido. Senti a presença de Deus muitas vezes, sim, mas aquele contato direto com Deus. E eu falava, às vezes eu deitava no meu sofá e começava, olhava para o céu e falava, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Jesus, eu não aceito isso. Eu vou passar por aquela cirurgia se o Senhor permitir, sim, mas eu não aceito um diagnóstico ruim. E ali
mesmo assim me abatia às vezes, chorava, ligava para alguém, conversava com alguém, Jesus me confortava de alguma maneira e ali, de cabeça erguida, continuei minha vida. Para a glória de Deus, muitas vezes até minha cunhada falava para mim: nossa, Mari, eu não sabia que você era tão forte. Porque eu me sinto assim uma pessoa fraquinha. Sabe assim, sabe aquela pessoa que acha que não vai aguentar nada? Então eu me senti assim, só que nesse momento eu vi que Jesus era a minha força. E ela falou, você em nenhum momento você deitou, mas você continuou fazendo suas atividades, você buscava, vai para a igreja, vai trabalhar, faz as suas atividades, você em nenhum momento você deitou e se entregou. Aí, tá, eu fiquei esperando até o dia 7 de dezembro. Aí chegou o dia da minha cirurgia. Aí eles me ligaram, que era para mim me internar, estava marcado para mim me internar no dia 7, cedo. Só que aí no dia 6 eles me ligaram e falaram, para você se internar hoje, pra gente fazer as preparações, e amanhã você já faz essa cirurgia. Falei, ai Jesus, eu vou ter que ir hoje. Aí tá, ali foi meu filho comigo, meu esposo, passou a noite ali comigo, meu esposo já saiu direto do serviço, foi pra lá, meu filho passou a noite, e eu ali orando o tempo todo, falei, Jesus, ela já veio, tirou sangue para ver se o sangue era compatível, conversou comigo, falou que se o médico tinha falado que eu podia precisar de bolsa de sangue, então ele já tinha que saber o meu tipo de sangue, que ele já tinha me falado no dia que eu passei com ele em consulta, ele falou que ia deixar 2 bolsas de sangue, que ia deixar UTI, porque se na hora da cirurgia a gente precisa, então eles já deixam separado, porque muitas vezes a gente pode precisar. Aí chegou o dia da cirurgia, o doutor passou, entrou aquele monte de gente, né? Porque anestesista, enfermeiros, os oncologistas que estavam ali para fazer a minha cirurgia. E eu ali me preparando e ali o tempo todo em pensamento, buscando a Deus, orando a Deus. E eu falei, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Jesus. Eu creio que o Senhor está aqui. Gente, eu só sei que eu estava ali conversando com os enfermeiros, depois eu não vi mais nada, né? Quem já passou por cirurgia sabe, ou quem vai fazer uma, até mesmo a endoscopia sabe que na hora que eles aplicam aquele remedinho, já era, né? Então ali eles dão a hack depois que eles aplicam para dormir. Eles falaram que ia me dar sedação e depois o resto eu não vi mais nada. Quando acordei já era 12:00 e pouco. Aí tinha 2 enfermeiros na sala só. Aí eu falei, aí eu olhei no relógio, eu vi que era 12:00 e pouco, e a cirurgia começou, ia dar 8 horas da manhã, foi mais ou menos quase 5 horas de cirurgia, mais ou menos por aí. Falei, moça, já acabou? Ela falou, já. Eu falei, ai, que bom. Aí na hora o doutor veio me ver, porque eu tinha acordado, aí ele, oi, Lucimara, aí eu tava meio assim, sonolenta ainda, eu falei, doutor, eu não precisei de UTI, ele falou, não, ele deu risada, não. Eu falei, eu não precisei de bolsa de sangue, ele falou, não. Eu falei, ai, meu Deus, obrigado. Aí ele falou, aí ele falou assim, ai, tá bom, então. Aí ele já correu para outra sala para fazer outra cirurgia, né? Porque eles são assim, eles já saem de uma sala para outra. Aí ali quando eu acordei, acho que pelo tempo da cirurgia, minhas pernas já tinham voltado. Aí os enfermeiros me pegou e me levou pro quarto. Aí ali no quarto eu fiquei um dia, muito difícil, o primeiro dia, né, pós-cirúrgico. Foi feito o corte abdominal, um corte um pouquinho grande aqui no pé da minha barriga. E eu fiquei um pouco assim, né? O primeiro dia a gente fica um pouco assim meio, porque você fica com aquela bolsa, né, de xixi, né? Porque você faz xixi, que me fugiu da memória agora. E eu fiquei com aquela bolsa ali o dia inteiro, mas ali Jesus estava comigo. Eles falavam que não podia ficar acompanhante quem tem menos de 60 anos. E ali Deus permitiu que eles deixou meu filho, ele trocava com meu esposo, minha mãe. Deus permitiu que eles ficassem o tempo todo ali comigo. Por quê? Porque eu falei, Deus, eu não consigo. Tinha uma pessoa do meu lado, era uma senhora já, então ela estava com acompanhante porque ela já tinha mais de 60. E eu não podia, mas não sei se os enfermeiros fizeram vista grossa, não sei se o hospital, só sei que deixaram. Meu esposo trocava com meu filho, fiquei da quarta que eu fiz a minha cirurgia, fiquei quinta. Na sexta, aí da quinta eu já comecei a andar para ir no banheiro, eu queria andar mesmo com aquele monte de soro, né, que toda hora elas trocavam o soro. Fui muito bem atendida, Deus preparou anjos
Deus preparou anjos desde o começo, desde aquela mulher, a médica que eu falava para ela que ela era uma bruxa, a cirurgiã ginecologista. E a pessoa não quer aceitar, a gente né? passa por um processo. Você não quer aceitar aquela situação. Eu achava que ela era doida, eu falei, isso é coisa do inimigo, não sei o quê. Mas depois que você vai entender. Porque se ela tivesse me alisado, eu falava, não, tá vendo, seus exames não deu nada, tá vendo, até seu Papa Nicolau só deu uma inflamação, ia parar por ali. Ela ia passar uma pomadinha e eu ia para casa e pronto. Mas Deus queria, Deus permitiu que eu passasse pela cirurgia, então eu tive que fazer aquela conização para dar essa margem comprometida. Então, graças a Deus, quando foi, eu entrei no dia 6 para me internar, dia 7 eu fiz a cirurgia, dia 8, no dia 9 eu já estava saindo do hospital de alta, para a glória de Deus. Vim para minha casa. Posso ter pulado algumas etapas aqui, porque às vezes na hora de contar a gente esquece algumas coisas. A minha irmã agora está perguntando aqui para mim o que é uma conização. A conização, ela retira uma lesão que tem ali, que eles vai, tipo, você tá dormindo, você não vê, mas eles vai lá, você fica na posição de um Papa Nicolau, alguma coisa assim, eles tiram uma lesão que eles vê por ali dentro do útero, só por conta daquele Papa Nicolau, gente, que eu fiz em janeiro, só por conta daquele Papa, porque todos os exames que eles me reviraram não dava nada, até a tomografia não deu nada, para a glória de Deus, que eu levei para o oncologista, não deu nada. Aí essa conização, eles tiram uma lesão ali um pouco dali do seu útero só para mandar para biópsia. Foi na onde que deu essa margem comprometida, que eles já falam que já era um início, né, de um câncer. Aí passei, né, passei por tudo isso. Minha mãe veio da Bahia, minha mãezinha, glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida dela. Ela ficou aqui comigo quase 2 meses na minha casa, fazia tudo para mim. E porque eu não podia, gente, não podia mesmo, não era frescura, não era nada, porque dói muito, é um pós-operatório que você tem que ter muito cuidado, é um corte que tem no pé da sua barriga. A pessoa fala, é igual uma cesárea. Gente, não é igual uma cesárea. A cirurgia de retirada, porque tem vários tipos de retirada de útero. Se a pessoa tem um mioma e vai tirar o útero, não vai ser com médico oncologista, vai ser com médico ginecologista, cirurgião ginecologista. Por isso, assim, que ela não quis a cirurgião ginecologista tirar o meu útero, porque se no caso ela falasse, não, já, então, no caso não deu nada, mas já vamos tirar seu útero, e tirasse, e na hora que eles mandassem para a biópsia, não tivesse feito essa conização, na hora que eles mandassem para a biópsia, via lá dentro que estava essa margem comprometida, sabe o que ia acontecer? Eles iam me encaminhar para o oncologista, o oncologista ia ter que abrir de novo para poder tirar da maneira certa o restante das coisas. Porque assim, se a pessoa está com mioma, com sangramento, que precisa fazer uma cirurgia de retirada de útero, eles vão tirar só aquela parte ali, às vezes precisa tirar o útero todo, mas eles não vão tirar linfonodos, que é uma proteção que nós temos, né, que o ser humano tem, que é que tipo assim, que fica ali como proteção. Se no caso eu fizesse com um cirurgião ginecologista, eles não iam tirar isso, eles iam tirar como se tivesse tirado um útero normal. Então, esses médicos, eles foram muito sábios, esse cirurgião ginecologista, por fazer essa conização, porque ele já me encaminhou para o médico certo, que eles iam fazer a cirurgia certa, que era o oncologista. Gente, a palavra oncologista, muitas vezes, assusta, mas eles são anjos, eles são pessoas formadas, eles são pessoas ali que ajuda muito você, e assim, eles, tipo assim, não significa morte, mesmo se você não crê em Deus, não tenha fé em Deus, mas assim, você tem que saber que ali, eles estão ali para te ajudar você ter uma cura, entendeu? Então, assim, eu louvo a Deus pela vida desse oncologista que cuidou de mim naquele dia. Aí naquele dia da cirurgia, né, eu esquecendo de falar, eles tiraram 18 linfonodos, que são gorduras, né, que a gente tem de proteção, e mandaram para biópsia o meu útero. Ali ainda tinha mais coisa por vir, né, gente, porque eu tinha que pegar a biópsia, porque se na biópsia tivesse algum linfonodo comprometido, ou a doença tivesse saído para algum lugarzinho ali, eu ia ter que fazer quimioterapia, radioterapia, mesmo retirando o útero.
Entendeu? Porque eu vi muitos casos, eu pesquisando antes da minha cirurgia, eu vi muitos casos de mulheres que retirou o útero e depois viu que deu linfonodo comprometido, que deu isso comprometido, então ele já, aí dali da cirurgia, além de você passar por aquela cirurgia, um mês depois você tem que entrar na rádio, quimioterapia. Quer dizer que você vai morrer, gente? Não. Muitas vezes ali é cura, muitas vezes a radioterapia, a quimioterapia vai te ajudar a você se curar. Então, assim, não tenha medo, tenha fé. Tenha fé, mesmo ela sendo um pouco, assim, do tamanhozinho de um grão de mostarda. Porque eu achava que eu não tinha, às vezes eu pedia perdão a Deus, falei, Senhor, muitas vezes eu me envia falando, Deus, me perdoa, não estou duvidando do Senhor, mas é porque às vezes bate uma tristeza, às vezes bate um desespero, bate uma ansiedade, eu me via pedindo perdão a Deus, e Deus, ele, com a sua rica misericórdia, ele toda vez ele me consolava, ele me enviava o Espírito Santo de Deus Consolador. Muitas vezes eu estava lá trabalhando, batia aquela... E Deus enviava alguém, falava comigo ali. Teve uma vez que eu estava batida, apareceu... Deus enviou umas 2 pessoas ali, me enviou a irmã Vanessa, linda, que eu conheci lá no mercado, e Deus usou ela. E Deus falando ali lindamente através da vida dela. Outro dia eu tava ali triste, aí não era com todo mundo, gente, porque é toda hora ali, gente ali toda hora. Então, na hora certa, Deus enviava alguém, Deus enviou uma mulher ali, ela falando, contando testemunho para mim da mãe dela, que tinha passado há muitos anos por uma doença ruim, por um câncer, e hoje estava bem para a glória de Deus, e ali eu me fortificava, porque Deus enviava pessoas na hora certa. Não que eu ficava contando meu problema para... Quase ninguém sabia, nem meus colegas de trabalho sabia, nem todos. Era alguma pessoa, outra ali. Mas nesse momento que me batia aquela tristeza, que a pessoa começava a contar alguma coisa assim, aí eu falava, gente, eu vou passar por uma cirurgia assim, assim, assim. E aquelas pessoas ali com aquelas palavras, e Deus enviava, foi umas 2 pessoas mais ou menos que eu cheguei a comentar, assim, que era cliente, né, umas 2 mulheres, porque ela chegava contando um lindo testemunho para mim, eu acabava me abrindo ali, e Deus, no momento ele me confortava, eu continuava ali trabalhando, era 12 horas de trabalho, de cabeça erguida, mesmo às vezes com o coração apertado. Aí quando aí dali mandou para biópsia, ele pediu para fazer aquele exame imunistoquímico, que é só para quem tem essa doença mesmo, né? Depois eu vou falar para vocês, porque às vezes eu falo essa doença, porque assim, desde quando eu comecei a conhecer, gente falava assim dessas doenças, eu falava bem assim, né? Porque até mesmo que eu tive casos na minha família, eu tive um primo, tive uma tia que faleceu dessa doença. Então, assim, eu até mesmo falava, meu Deus, se um dia acontecer uma coisa dessa comigo, acho que eu não vivo, não, porque acho que eu morro no outro dia. Mas Jesus é a nossa força. E hoje tá aí. Aí eu passei por tudo isso e fiquei ali esperando, né, o resultado desse exame. Tinha um imunistoquímico que é só para quem tem câncer de qualquer coisa, de qualquer tipo dessa doença. Então esse imunistoquímico é para saber o grau, não sei, é para saber alguma coisinha na profundidade, eu não sei explicar direito, mas se você pesquisar você vê para que serve. Aí dali então, estava chegando o dia de eu retornar com o médico, que foi no dia 6 de janeiro, com um oncologista que fez a minha cirurgia, um mês depois. Aí eu liguei, né, para saber se meus exames estavam prontos. Aí a moça falou assim, falei, moça, eu fui buscar meus exames e faltou esse exame aqui de imunistoquímico, e a moça falou que tinha que ligar nesse número. Aí ela foi olhar lá e olhou, e meio que por cima ela falou assim, moça, é porque assim, o patologista, ele falou que não precisou fazer o imunistoquímico porque muitos dos seus exames parece que não precisou. Aí eu fiquei sem entender, eu falei, meu Deus, por quê? Aí eu ia passar no médico dia 6, eu fui, peguei todos os meus exames, me controlei, porque às vezes você abre os exames, você quer pesquisar, você quer fazer isso, me controlei, não vi nada. Quando eu cheguei lá no médico, que ele começou a olhar meus exames, ele me examinou e tudo, né? Ele começou a olhar meus exames, aí ele começou a falar, né? Sem malignidade, olha, 21 exames de todo o útero. O útero é uma coisa pequena, gente. Foram 21 exames, acho que de cada pedacinho do útero foi tirado um pedaço para biópsia.
E naqueles exames, naqueles 21 biópsias e 18 linfonodos que foi tirado, ele começou a olhar sem malignidade, todos os 21 exames para a honra e glória do Senhor. Porque o Senhor, quando ele fala, ele cumpre. Ele no dia 23 de setembro, no dia 23 de setembro, que foi o dia do meu reencontro, que Jesus ali me decretou minha cura, eu precisei passar pelas mãos do médico, sim, mas Jesus estava lá comigo. Na hora que ele começou a tirar aquele exame de um por um, eu e meu esposo na sala. E ó, sem malignidade, um por um, gente, foi uma pasta de exame, foi muitos exames. Eu peguei aqui, mas é porque tem alguns aqui, todos os exames sem malignidade. É porque eu não vou mostrar, porque são muito papel. Mas todos sem malignidade para a honra e glória do Senhor. Os linfonodos todos livres, como se tivesse tirado o meu útero novinho, sem nada, nada. Ele falou bem assim, ó, Lucimara, então, ele sorriu, aí eu falei, glória a Deus, doutor. Ele falou bem assim, até esse daqui que a gente ficava mais preocupado, era um outro lá que ele fez, tá tudo certo. Então, seu tratamento encerra aqui. Você só vai ter que fazer um acompanhamento com o oncologista clínico, né? Tem que ficar fazendo um acompanhamento a cada 3 meses, no primeiro ano, nos primeiros meses a cada 3 meses, depois vai a cada 6 e depois de ano em ano. E como Jesus deixou o médico, Jesus permitiu que eu passasse por eles, eu sim continuo fazendo o meu acompanhamento. Já fiz o meu acompanhamento depois que passou 3 meses, fiz todos os exames de sangue para ver se tem algum sinal desse tipo de doença no meu corpo. Fiz todos os exames que você imaginar, fiz outra tomografia e tá tudo no seu devido lugar, tudo ok para a honra e glória do Senhor. Não precisei fazer quimioterapia, não precisei fazer radioterapia, não que isso é o fim para quem precisa passar, não, gente. Se você vai passar com Jesus, e depois que você terminar aquela sessão, você vai ficar bem em nome de Jesus. Mas eu, para a honra e glória do Senhor, não precisei. Já voltei na oncologista clínica, já voltei com todos os exames, tudo novo, tá tudo ok, para a honra e glória do Senhor. E eu louvo muito a Deus pela vida das pessoas que orou comigo, pela vida da minha irmã Marilúcia que está aqui. Eu não vou citar nenhum nome, porque senão posso esquecer de alguém, dessas pessoas que orou por mim. Mas da minha irmã, como ela está aqui comigo gravando o vídeo para o canal dela, eu estou falando porque ela me ajudou muito em oração. E, gente, eu sou muito grata a Jesus. Sou muito grata a Deus. Eu sou grata a Deus nos mínimos detalhes, em tudo que Ele já fez por mim. Eu já passei por muita coisa. E eu louvo a Deus, eu louvo muito a Deus, porque Ele me deu vida. Eu creio que Ele me deu uma nova chance de estar na presença dEle, de me aproximar mais dEle, porque muitas vezes, talvez eu estaria ali buscando a Ele, talvez eu poderia pensar em, ai não, hoje eu não vou desistir, ai não, pra quê? Qualquer coisinha quer falar que não quer mais servir a Deus, mas não, hoje eu olho para Jesus assim e falo, Senhor, sou falha, pecadora, sim, sou, continuo sendo, porque eu sou ser humano, mas hoje eu oro muito a Deus. Todos os dias eu agradeço a Deus quando eu acordo de manhã, por me dar a oportunidade de passar com meus filhos recentemente, né, teve a perca do pai, né, porque eu era separado do pai deles há 11 anos, então eles perderam o pai, e Jesus me deu vida para estar ali fortalecendo os meus filhos, que eles sofreram muito. E eu louvo a Deus, eu falei, Jesus, muito obrigado por estar aqui com meu filho nesses momentos difíceis. E eu quero pedir para você que, se você estiver passando por uma situação, se você estiver passando por esse deserto,
Se o médico te diagnosticou, não perca essa esperança, não se entregue, porque muitas pessoas se entregam. Confie em Deus, por mais que sua fé seja assim, por mais que você vai chorar, vai sofrer, mas confie em Deus. Porque o milagre que Jesus fez na minha vida, Ele faz na sua. Muitas vezes não precisa nem você passar pela mão do médico. Deus me permitiu passar pelas mãos do médico, mas Jesus estava lá comigo. Naquele encontro, Deus, Ele falou para você que estava dando a cura, porque Ele já estava determinando a sua cura, mesmo sabendo que você ia passar na mão dos médicos, né? Jesus, naquele reencontro, Jesus ele determinou minha cura, mesmo sabendo que eu ia passar pela mão do médico, como a minha irmã está aqui me lembrando, porque muitas vezes falha alguma coisa. E mesmo sabendo, ele ali me decretou a cura, mas eu, por mais que minha fé era pouquinho, eu acreditava em Deus. Eu falava, hoje eu louvo a Deus, hoje eu louvo a Deus. E quando eu falo, que eu falei para vocês que eu ia falar, porque muitas vezes eu falo essa doença, porque assim, desde quando a médica, cirurgiã, ginecologista falou, você vai passar com oncologista, então eles já te dão um papel para encaminhamento para psicólogo, para você, para sua família, se precisar, porque muitas vezes você passa por essa situação, não é só você que sofre, a sua família sofre junto. Então assim, ele falou bem assim, você já vai você já marca psicólogo, porque vai mexer com seu pensa com o seu sentimento e tudo. Aí eu falei, não vou marcar, não marquei psicólogo nem nada. Não marquei psicólogo, foi até o dia da cirurgia sem psicólogo. Mas depois que passou a cirurgia, depois que eu retornei no médico, que meus exames, para honra e glória do Senhor, não deu nenhum tipo de malignidade. Gente, vocês têm noção do médico falar que você tem câncer e depois você retirar o seu útero e não ter nenhum tipo de malignidade? Nada. O patologista falar que não precisou fazer o imunistoquímico. O médico, meu médico, eu perguntei, doutor, eu não entendi porque ele falou que não precisou fazer o imunistoquímico, porque seus exames nenhum deu com malignidade. Então não tinha o porquê eles fazerem o imunistoquímico, porque você não tinha câncer nenhum no seu corpo mais. Não tinha nenhum tipo de câncer. O que o médico, eu falei, doutor, o que o meu médico oncologista falou para mim? A explicação deles, né? Porque muitas vezes eles, né, não quer falar em Deus. Falou assim, porque na hora da conização lá, eles tiram, então na hora de queimar, eles tirou todo o restinho, então já não ficou mais nada no seu útero, mas não foi, gente, eu creio que foi Jesus. Então, que eu voltando ao assunto, que eu falo, que às vezes eu falo essa doença, porque eu sempre lembro que o pessoal falava assim, não pode falar o nome dessa doença. Então eu já falava assim, eu meio que cismado de falar o nome da doença. É muito forte, né? Só que depois que passou tudo, que eu retornei no médico e tudo, eu falei, eu vou passar no psicólogo, né? Eu tô com encaminhamento, E às vezes eu até brincava com as meninas antes de ter esse problema. A gente falava, a gente que tava com público, a gente precisa de um psicólogo. Mas a gente não ligava, né? Porque a gente achava que psicólogo, gente, mas psicólogo é uma bênção. Se você tiver oportunidade de passar com um psicólogo, passa sim. Muitas vezes você é do trabalho, às vezes você fica com ansiedade, triste, alguma coisa ali. Você passar, é uma bênção. Eles são médicos também, que o Deus deixou eles também. Aí quando eu passei a primeira vez com a psicóloga, depois de tudo passei por tudo aquilo, parecia um anjo de Deus aquela médica, ela me atendeu, me abraçou, me acolheu, falou bem assim, Lucimara, eu tô aqui para te ouvir, para conversar com você, eu não tô aqui só para ouvir você falar e te dispensar, não. Aí ela falou da mãe dela, que ela fez o curso, ela já era como médica, psicóloga oncologista há 11 anos, porque ela passou por isso, porque a mãe e a avó dela a avó dela veio a falecer, porque a avó dela já tinha idade muito avançada, mas a mãe dela fez o tratamento há 10 anos atrás e hoje está bem. Ela falou que a mãe dela teve o mesmo problema, e ali ela conversou comigo, até hoje eu passo com ela uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, porque foi só para manter ali, né, para ela ir conversando, porque às vezes você tira o útero, às vezes você fica pensando que vai acontecer coisa, gente, vida normal. Quero deixar bem claro, vocês mulheres que muitas vezes têm medo de tirar o útero, vida normal, não mudou nada a minha vida, nada. Até porque eu já tinha filhos, né? Eu fico triste muitas vezes a pessoa passa por isso, muitas meninas novas não vai no médico, e muitas vezes quando descobre já precisa tirar o útero, aí não pode ter mais filho, triste por isso. Mas você que já tem filho, que não vai ter mais filho, que precisa tirar o tira, não se preocupe com a sua vida, com o seu parceiro, que vai ser, que é a mesma coisa, assim, pra mim não mudou em nada. As pessoas muitas vezes falavam, é a mesma coisa, mas às vezes você não acredita, né? Mas depois
que passa tudo, não muda em nada e minha vida tá aqui, eu tô aqui. E nisso, eu conversando com a psicóloga, eu falava pra psicóloga, aí eu conversando com ela a primeira vez, eu falei, ai, essa doença, eu falei, ai, desculpa, porque eu fiquei com medo dela brigar comigo, porque eu falei essa doença, ela pegou e falou bem assim, não, você não tem que ter medo você não precisa falar o nome dessa doença. Ela falou bem assim, você tem filhos, não tem? Eu falei, tem. Você deu o nome deles por quê? Porque você ama os seus filhos, né? Por que você tem que dar o nome para uma coisa que você não quer em você? Então, você não precisa falar o nome da doença. Então, por isso, muitas vezes, eu falei o nome da doença aqui no vídeo para vocês entenderem qual que era a doença que o médico tinha diagnosticado e o milagre que Jesus fez na minha vida. Então, eu tive que falar o nome da doença. Mas eu falo claramente que eu falo assim, é uma doença, era uma célula, era uma lesãozinha, né? Depois de todos os exames que você fez, para você descobrir que estava com essa doença, qual o exame certo que diagnosticou o que você estava com essa doença? Então, minha irmã tá me perguntando aqui que depois que eu fiz todos os exames, eu fiz o Papa Nicolau, que deu, né? Adenocarcinoma in situ, que para alguns médicos ainda não é o câncer, para alguns já é. E fiz todos os exames, não deu nada. Fiz ressonância, fiz tudo, não dava nada. Aí ela tá perguntando qual foi o exame que viu que realmente tinha uma lesãozinha lá da doença. Qual que era? A conização. A conização, eles, tipo, você fica lá, eles tiram ali um pedacinho dali do seu útero e manda para biópsia. Foi nesse exame que deu a margem comprometida. E nesse exame que eu fui encaminhada pro oncologista. E daí em diante que eu fui pro oncologista, que o oncologista falou que era muito mínimo, que muitas pacientes dele, que ele trabalha também no AC Camargo, pelo SUS, e ele falou que muitas vezes ele atendia muitas mulheres que chegam lá, eu quero tirar útero, e ele falou que não pode por conta da doença já estar um pouco avançada, então eles não podem tirar o útero de quando a doença está mais avançada. Então já tem que ir para quimioterapia e radioterapia. Então quando eles vê que não está avançada, que está no início, por isso que eu falo, gente, a importância do Papa Nicolau, importância do preventivo, porque você descobrindo no início, você tem mais chances de cura também, de cura mesmo pelas mãos do médico, entendeu? E você tem mais chances de não precisar passar por quimioterapia e radioterapia. Então, gente, um alerta, vou deixar aqui para as mulheres. Jesus fez um milagre na minha vida, lindo. O meu milagre foi lindo. Ele continua operando milagre, crê em Deus, mas eu vou deixar um alerta para todas as mulheres. Vocês vão no médico. Você vai no médico um ano, vamos supor, você vai esse ano no médico, seu exame não deu nada, tá tudo bonitinho, tudo ok. Ok. Ano que vem, gente, vai de novo. Porque nas pesquisas você vê que tem gente que vai no médico todo ano, igual aconteceu comigo. E quando eu fui ver, se eu fosse pelo meu estado físico, eu não iria, porque eu não sentia nada. Nada, não tinha sangramento, tinha dor em relação sexual, minha vida era uma vida normal. Mas como eu tinha aquela rotina de todo ano fazer meus exames preventivos, eu fui. Então, assim, a Bíblia mesmo diz, né? Tem uma passagem que diz que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, faça a sua parte. Igual a Bíblia diz, fazer a sua parte que eu vos ajudarei. Então, faça a sua parte, mulher. Se é um homem que está vendo esse vídeo, ajude a sua mulher, dá força, fala para ela, vai no médico. Se muitas vezes pelo SUS está difícil, converse com se você está sentindo algum sintoma. Sangramento, gente, muitas vezes a pessoa fala, eu não tive sangramento, mas muitas vezes a pessoa sangramenta, acha que já está doente, vai pesquisar e acha que já está... Não, gente, não significa doença ruim. Sangramento pode ter um mioma, pode ser um pólipo e isso aí não é câncer. Então isso aí tem um tratamento, você pode até tirar o útero, mas não é nenhum tipo de doença ruim. Então, não precisa esperar ter sintomas para ir no médico. Vai no médico. É igual eu assisto uma oração, eu falo bem assim, não precisa você esperar vir um problema para você orar. Ora, vai orando. Para quando vier o problema, você tá ali firme. Por quê? Porque você estava orando.
Eu buscava Deus desde 2019, que eu retornei, sim. Talvez muitas vezes orando só um pouquinho, né? Porque muitas vezes a gente ajoelha ali só um pouquinho e ora, mas ali eu já estava buscando a Deus. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou. Eu sou uma pessoa que eu busquei muito, assim, muito mais a Deus depois do que aconteceu comigo, me aproximei mais do Senhor. Então, assim, se você tiver a oportunidade de buscar Jesus, de orar, independente da sua religião, entregue o seu coração a Deus, conversa com Deus, que o nosso Deus, ele é um só. Não estou aqui para julgar, para apontar religião, igreja de ninguém, mas o nosso Deus, ele é o único. Então, creia em Deus, creia no milagre do Senhor. Se você estiver passando por isso, se fortaleça, levanta a cabeça, erga a cabeça, fique firme. E se algum médico falou que talvez para uma pessoa que não tem mais jeito, porque aquilo que não é para o médico fazer, Deus ainda, né, pode fazer. Né? É o que a minha irmã tá falando aqui, né? Porque se algum médico falou bem assim, que não tem mais jeito, não tem mais jeito. Igual eu falei um pouco antes, né? Muitas vezes ele vai falar, não tem mais jeito. Mas Jesus, ele que dá a última palavra. Então, ele já operou muitos milagres e ele continua operando. Tenha fé e creia no milagre do Senhor. Aí eu quero agradecer vocês, quero que vocês assistam este vídeo, nem que seja uns pouquinho, mas assista até o final. E creia que Deus, ele opera milagres. Deus deixou o médico. Aí voltando no assunto e voltando no ginecologista que eu levei o Papa Nicolau em março de 2022, que dali em diante foi só ginecologista cirurgião, e depois que foi para o oncologista para cirurgia, eu não tinha voltado mais com o ginecologista. Mas a última vez que eu voltei com o médico, né, que eu sou acompanhada pelo médico oncologista cirurgião e sou acompanhada pela cirurgião clínica. Então, quando eu levo os meus exames para a cirurgiã clínica, eu levo para o oncologista cirurgião também, que ele quer acompanhar junto com ela. E ele falou bem assim, ó, agora você volta, né, no seu ginecologista e mostra o Papa Nicolau, que não deu tempo, porque ele pediu um Papa Nicolau para mim, não deu tempo para mostrar para ele. Então marca um ginecologista. Aí eu resolvi marcar aquele mesmo médico lá, o doutor Renato Rezende, que atende lá no Notre Dame, Intermédica, ali na Avenida Timóteo Penteado. Aí eu voltei com ele a semana passada. Quando eu cheguei lá, falei, doutor, lembra de mim? Aí ele falou, passei, porque ele passou no corredor assim, voltou, passou. Ele falou, eu lembrei de você, porque, gente, quem trabalha com o público sabe. Se o cliente está ali todo dia, você lembra dele. Mas se ele vai uma vez ou outra, porque às vezes o cliente vai uma vez ou outra e fala, moça, eu passei com você, eu nem lembro. Então, assim, eu passei com ele uma vez. E ele falou que na hora que eu cheguei na sala dele, eu falei, doutor, lembra de mim? Que ele falou que lembrou, que teve, assim, uma lembrança. Que na hora que eu comecei a contar todo o meu texto, tudo que eu passei, ele falou, eu falei, doutor, se eu creio em Deus, porque eu tive coragem de falar, né? Porque às vezes os médicos, eles são um pouco grossos, né? Quando a gente fala em Deus, eles acham que, muitas vezes, tem alguns, né? Não vou generalizar, eles acham que eles são Deus. Eles são, sim, pessoas usadas por Deus. Eu agradeço a Deus pela vida de cada médico. Se tiver um médico, enfermeira assistindo isso aqui, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, oro pela vida de vocês. Mas tem uns médicos que às vezes eles, né, eles não gostam que fala de Deus. Eu falei, já fui falando logo, doutor, se eu creio em Deus? Aí ele falou, creio na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eu já gostei. Aí eu já comecei a contar, né, de tudo que aconteceu. Eu falei, doutor, depois que eu passei com você, aconteceu isso, foi passando. Ele olhava para mim assim, me admirava, pegou na minha mão, apertou. Na hora que terminamos de conversar, que ele olhou o meu Papa Nicolau, que estava tudo bonitinho, que eu não precisava fazer Papa Nicolau, né, gente, que eu retirei o útero. Só que como a gente tira por uma lesão que para eles foi uma lesão maligna, né, então eles querem que a gente faça um Papa Nicolau para ver se tá, mesmo ali, não tendo nada do fundo ali de vagina, alguma coisa, para não ter, para eles terem certeza que não tem nada. Eles te pedem todos os exames, assim, colposcopia, e eu fiz tudo e graças a Deus não deu nada. E só o Papa Nicolau não deu tempo de eu mostrar para
para oncologista clínica e nem para o cirurgião. Aí falou, você leva para o seu ginecologista. Aí quando eu cheguei lá, que eu fui mostrar, estava tudo ok, graças a Deus. E ele olhou para mim e falou bem assim, ó, moça, muitas vezes as pessoas, eles querem colocar Deus contra o médico contra Deus. Que realmente o que ele quis dizer é assim, porque muitas vezes as pessoas falam, ai, o médico te falou uma coisa, não acredita nisso não vai precisar ir médico mais não, Jesus vai te curar, Jesus cura. Mas muitas vezes você precisa passar pela mão do médico. Ele falou bem assim, moça, Deus que deixou nós, Deus deixou o médico. Então conta o seu testemunho. Na hora que eu levantei da cadeira para sair dali da sala dele, ele pediu para me dar um abraço. E me deu os parabéns e falou, nossa, como eu tô feliz que você voltou aqui. Porque eu lembro que no dia que eu passei com ele, que ele me encaminhou já, primeira vez que eu passei com ele, que já me encaminhou para o cirurgião ginecologista, ele falou, não abandona a gente não, porque muitas vezes as pessoas abandonam, falam, ai, não tenho nada, né? E eu, como não sentia nada, eu poderia muito bem fazer isso. Mas não, eu continuei ali fazendo tudo, e para honra e glória do Senhor, e ele falou bem, e ele me abraçou e falou bem assim, ó, você conte o seu testemunho. E aonde você for, você alerta as mulheres para elas fazerem os seus preventivos, para elas se prevenir, porque tá tendo muitos casos e muitas vezes elas passam anos sem ir no médico, né? Então, gente, muito obrigado. Esse é um vídeo um pouco longo, de 1h10, mais ou menos. Mas valeu a pena, gente. É um testemunho. Eu sei que muitas pessoas procuram esse vídeo, porque eu sei que eu vi muitas mulheres procurou no YouTube, esse vídeo. E hoje está no YouTube contando. Eu procurei vários e tinha muita gente procurando, desesperada, falando bem assim, ai, é difícil o pessoal gravar, e tem gente que vai lá e grava, né? E assim, e hoje eu tô aqui para honra e glória do Senhor. Deus me trouxe lá do Nordeste. E aí minha irmã falou que vinha pra cá, né? E eu falando pra ela que eu ia contar o testemunho, que ia contar, e só passando, e eu nada de contar. Eu falei, aí ela falou, eu tô vindo pra aí. Eu falei, olha, é de Deus, porque pelo menos eu vou contar o testemunho que você estiver lá em casa. Aí ela veio dormir aqui em casa hoje e acabei contando o testemunho. Gente, eu louvo a Deus pela vida dela, louvo a Deus pela vida de cada um que orou por mim, pela vida dos meus pastores, pela vida dos meus líderes de célula, pela vida, por cada vida que orou por mim, pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos. Eu agradeço pelos meus amigos, pelos meus cunhados, que orou por mim. Muito obrigada. Não vou citar o nome de ninguém, porque se eu esquecer o nome de alguém pode ficar triste, que me ajudou muito em oração. Então, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. E eu amo cada um de vocês. Assim, tá? Deus abençoe. Deixa uma foto, faz assim no vídeo. Pois é, gente, para vocês que assistiram esse vídeo, muito obrigada. Não tenha medo. Se tiver de passar no médico, passe, né? Porque Deus deixou os médicos para isso. Se o médico falar assim, né? Não tem jeito, a última palavra é de Deus. Mas se o Senhor permitir vocês passar pelas mãos dos médicos, passe e o Senhor vai estar com vocês a todo momento, assim como esteve com a minha irmã. E ela está aí com todos os papéis aí, né? Do milagre que aconteceu. Na verdade, esse encontro que ela foi, olha só, ela não sabia. Ela tinha marcado antes, né? Ela tinha marcado antes. Esse encontro que ela foi, ela tinha marcado antes. Quando ela... quando chegou o dia do encontro, que ela recebeu o resultado do reencontro, ela falou assim, ela ligou desesperada, como é que eu vou para esse reencontro? E logo no dia que eu recebi um resultado que pense, é uma coisa muito ruim, né, gente? E eu falei, não, vai, se o Senhor marcou é porque ele já sabia que lá vai ser. Imagina, 3 dias você com Deus, num lugar ali só falando de Deus. Então eu creio que Deus já sabia que ele ia passar por tudo isso, e Deus fez ela marcar esse reencontro para que através desse reencontro, né, desse mais força, né, para ela. E hoje ela está aqui, né, gente, eu confesso, né, lá do Nordeste eu chorava, eu joelhava, falava, Deus, não deixa acontecer, eu tô longe, Senhor. Tanto que Deus usou um profeta, ela falou bem assim, você vai ter que ir lá, precisa ir lá abraçar alguém. Eu falei, mas Deus, como que eu vou? E quando menos esperava, eu já estava aqui, eu não sei como, eu estava aqui, né? Como eu tô hoje aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eu tava com ela de joelho ali no chão, o Espírito Santo, eu vim dormir um dia na casa dela, né? Falou, lembra do abraço que eu falei que você tinha que ir lá abraçar ela? Aí na hora eu dei aquele abraço, né? Glória de Deus. Né? E vai fazer 7 meses, né? Fez 7 meses, gente. E eu tô de volta aqui. Deus falou, você vai embora, mas não vai demorar. E tô aqui para honra e glória do Senhor,
contando esse lindo testemunho. Gente. E assim como ela contou esse lindo testemunho, você também vai contar. Ela não vai contar só aqui no YouTube, ela vai contar nas igrejas, aonde ela for, que às vezes tem pessoas que estão passando e às vezes vem o desespero. Quantas vezes, gente, ela ligou desesperada, falei, calma. Aleluia, tinha vezes que Deus mandava o louvor que ela estava ouvindo, calma, né? E tá aí para a glória de Deus. E vamos encerrar? Gente, eu separei esse lencinho aqui porque eu achei que eu ia chorar muito, mas Deus, como sempre, Ele tá me fortalecendo. E eu falei para ela, Deus vai dar as palavras mas certas. Jesus é maravilhoso, me perdoa pelas palavras, muitas vezes a gente esquece alguma coisa, muitas vezes a gente pula alguma coisa, mas eu vivi um milagre e Jesus é maravilhoso. Então, muito obrigada a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Você também vai contar o seu testemunho. Deus abençoe.